Olá! Sejam bem-vindos ao Vizinhar, o podcast sobre economia e cultura dos comuns. Aqui nesse espaço a gente vai conversar sobre tudo que tem a ver com os recursos e bens comuns, de uma forma descomplicada e acessível. Eu sou a Vitória Mendes, apresentadora do programa, e a cada episódio eu recebo um convidado ou convidada para bater um papo sobre um assunto diferente. No episódio de hoje nós recebemos o João Tonucci. O João é professor do CEDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas, na UFMG, e ele trabalha com os comuns urbanos. Assim como em várias outras entrevistas, eu comecei perguntando a ele sobre uma definição a respeito dos comuns. É legal escutar perspectivas diferentes e complementares entre os nossos entrevistados. Vamos ouvir o que ele falou. Eu acho que é importante a gente começar pensando que estamos tratando de um fenômeno social, antropológico, histórico, muito multifacetado e com uma grande variação no tempo e no espaço. O que nós chamamos de comum, ou de recursos comuns, se apresenta de maneira muito diversa, de acordo com diferentes realidades sociopolíticas, econômicas, sociais, culturais, ao longo do tempo e em diferentes sociedades. Então, qualquer definição sobre o comum encontra essa primeira barreira, de estar tratando de fenômenos muito distintos, muitas vezes, e que nem sempre são autonomeados ou autopercebidos como comuns. Então, tem um trabalho aqui que é um trabalho, digamos assim, de abstração científica, de tentar criar, de fato, um conceito que dê conta dessa diversidade. Com isso, eu não estou querendo dizer que existem tantos conceitos quanto diferentes práticas e manifestações do comum, mas apenas chamar a atenção para o fato de que qualquer definição ela terá que lidar com esse desafio. E nós vamos encontrar, dentre as várias correntes que vêm estudando, trabalhando, conceitualizando o comum, abordagens distintas, que também conduziram a definições de partida distintas. Nós temos definições, por exemplo, que são mais restritas, ou definições que são muito apegadas ao próprio recurso, ao próprio objeto que está sendo compartilhado sobre uma forma coletiva, e que vai dar uma ênfase nessa dimensão da coisa em si, do objeto em si, do recurso comum em si. Muitas vezes perdendo a dimensão das práticas sociais, que são tão importantes quanto o recurso, a coisa em si. Outras definições vão caminhar para uma linha mais política, a ideia do comum como um princípio político, ou mesmo para a ideia do comum como um modo de produção de vida, um modo de produção biopolítica, como autores como Hardinegri trabalharam. São outras definições, ou ainda autores e autoras que enfatizaram a dimensão do comum como um suporte, um substrato das atividades e trabalhos de reprodução, cuidado material da vida social de maneira mais ampla. Então nós temos essa diversidade. Eu acho que, de princípio, quem vai trabalhar com comum, pesquisar comum, me agrada muito trabalhar com uma definição um pouco mais enxuta, mas que seja multidimensional. E aqui eu estou me referindo a uma tentativa de definição que inclua 3 dimensões. Pensar sempre que o fenômeno do comum precisa ser aproximado a partir de 3 dimensões. Uma, sim, é claro, o recurso, certo? Aquilo que está sendo comunalizado, compartilhado, seja um bem material ou imaterial, essa é uma dimensão importante. As práticas que estão por trás desse processo, as práticas de cooperação, compartilhamento, reciprocidade, que de fato sustentam a produção, reprodução, cuidado desse recurso. E por fim, aqueles que o fazem, os sujeitos sociais responsáveis por essas práticas, que são, que configuram, nesse sentido, uma comunidade. Portanto, eu acho que essa é uma boa definição de partida, uma definição talvez enxuta, mas ao mesmo tempo que bastante moldável, para sempre procurar por essas 3 dimensões. Portanto, pensar comum como um conjunto de bens e recursos, materiais e imateriais, que são compartilhados
ah, de maneira cooperativa, muitas vezes envolvendo princípios de solidariedade, mas nem sempre, a partir de um conjunto de práticas essas muitas vezes enraizadas nas culturas locais, né, e a cargo de uma comunidade, de um grupo específico cuja constituição como comunidade passa também por essas práticas. Essa é uma outra definição interessante, né? Pensar que a comunidade é constituída a partir das práticas de comunalização, de fazer comum, de compartilhamento, né, e de reciprocidade que se estabelecem em torno desse processo, né, como eu estou chamando aqui, né, um processo social, socioantropológico muito amplo, né, de produção e reprodução da vida material, que escapa ou que foge aos modelos que nós estamos acostumados a pensar do Estado e do mercado. Em seguida, a gente conversou sobre autores e autoras que têm desenvolvido trabalhos interessantes sobre esse tema. Bem, se eu precisasse de escolher alguns autores ou autoras, né, que têm produzido referências interessantes, né, eu acho que de princípio me vem três, né, ou quatro, que são um pouco referências, né, para quem quer começar a estudar os comuns. Um delas, talvez, né, o ponto inicial seja o trabalho da economista, cientista política norte-americana Elinor Ostrom, ganhadora do Prêmio Nobel, que foi uma das primeiras, né, principalmente dentro aí do que se considerava um certo mainstream econômico, a tentar encontrar formas de estudar fenômenos socioeconômicos ah, em que determinados grupos viviam e garantiam a sua reprodução, a sua sobrevivência a partir do manejo coletivo de recursos comuns. Então a Ostrom teve um papel importantíssimo, né, em abrir uma agenda de pesquisa nessa área, né, dos recursos comuns, originalmente muito focado em recursos naturais, recursos também relacionados à produção agrícola, e que depois acabaram caminhando aí para estudos um pouco mais amplos no campo, inclusive, dos direitos ah, dos comuns imateriais, né, da revolução tecnológica, mesmo para pensar hoje o clima como um grande comum. Então a obra da Ostrom é uma referência importantíssima, mas a qual também temos que ter, né, certos cuidados, né, e pensarmos ela a partir de um horizonte crítico, né, e também fazíamos as críticas ao trabalho dela. Nesse sentido, eu acho que uma outra obra que virou uma grande referência entre aqueles que têm uma visão mais crítica sobre o comum são de dois autores franceses, filósofo e sociólogo, que é o Pierre Dardot e Christian Laval, né, que fizeram um trabalho genealógico de tentar reconstituir o conceito do comum, buscando nas suas várias abordagens teóricas, mas também nas suas manifestações históricas, compreender o comum e articular a eles esse conceito, reconstituído genealogicamente, buscando suas origens, sua conexão, inclusive etimológica, mas procurar pensar ele como um horizonte político, um horizonte de luta política e, portanto, pensar o comum como princípio político. Então, eles fizeram um trabalho muito interessante, no qual a grande dimensão é uma crítica da propriedade, é uma crítica da forma de apropriação privada e mesmo pública dos recursos da terra, de todas as formas de produção social, né, ao qual eles opõem esse princípio do comum, como um princípio de não apropriação, um princípio de uso e compartilhamento democrático dos recursos. Então eu acho que e eles têm esse livro muito famoso, intitulado Comum, Ensaio sobre a Revolução no século XXI, no qual eles apresentam tanto essa pesquisa anterior, quanto fazem um conjunto de proposições sobre o que significaria trazer o comum para a pauta política no século XXI. Acho que é também uma referência incontornável dentro dos estudos sobre o comum. E gostaria de chamar a atenção ainda para uma outra autora, uma feminista marxista italiana, Silvia Federici, né, que também tem feito contribuições muito decisivas sobre
o comum, tentando pensar a partir do ponto de vista do pensamento feminista, e chamando a atenção para a conexão entre o comum e a reprodução da vida material. Né? E chamando a atenção para essa parte geralmente invisibilizada do trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, que é de fato o trabalho de reprodução dos grupos humanos, das classes sociais, dos indivíduos, das famílias e comunidades, né, que são trabalhos desvalorizados, trabalhos invisibilizados, trabalhos sobreexplorados muitas vezes, e que historicamente eram trabalhos da comunidade, muitas vezes. Então ela vai também fazer uma releitura da história do capitalismo e vai buscar, por exemplo, reler a ideia do Marx sobre a acumulação primitiva de capitais, chamando a atenção, né, para como que esse processo de criação da propriedade privada e do trabalho assalariado é acompanhado também de um processo, digamos assim, de expropriação do corpo da mulher, e da separação entre o trabalho de produção e reprodução, e o confinamento do trabalho de reprodução ao lar. Né? Agora não sobre uma forma comunitária, mas sobre uma forma individualizada. Então esse é um trabalho muito importante que abre muitos caminhos para pensar, inclusive, a leitura dos comuns na periferia, né, no chamado sul global, né, com o qual, inclusive, a Silvia Federici tem um contato muito forte, né, com movimentos, né, de camponesas, movimentos feministas negros, né, dentre vários outros, né, movimentos que tomam formas distintas das formas clássicas imaginadas, né, da disputa social no mundo moderno. Então eu acho que também talvez esses sejam, né, três autores que nos abrem aí um horizonte, né, para pensar o comum, tanto do ponto de vista teórico, histórico e político. Depois dessas dicas valiosas sobre referências de estudos, a gente também conversou sobre os comuns urbanos. O João, na tese dele, analisa experiências sobre o comum urbano em Belo Horizonte. Então, eu perguntei de que forma a gente pode pensar os comuns em cidades da Amazônia. Eu acho que essa é uma pergunta, inclusive, né, que cairia bem ao nosso colega Arley Silva. Eu acho que ele teria mais a dizer do que eu. Mas eu vou tentar fazer ensaiar aqui algum raciocínio sobre isso, pensando também a partir dos comuns em Belo Horizonte, né, que foi onde eu originalmente realizei meu primeiro estudo sobre isso. Eu acho que nós podemos identificar muitos tipos de recursos comuns nas cidades, de maneira muito ampla. As cidades são espaços coletivos por natureza, mas no capitalismo são espaços produzidos pelo capital e fortemente estruturados em torno da propriedade privada ou da propriedade pública estatal. Então temos dificuldades, né, de olhar para as nossas realidades urbanas e reconhecer alguma coisa além, né, desse binômio Estado-mercado, né, além da propriedade pública e privada. Mas se nós prestarmos atenção às práticas sociais, às formas de apropriação dos espaços, particularmente, né, eu acho esse é um dos pontos que eu tentei enfatizar no meu trabalho, nas periferias, ou seja, nas múltiplas formas né, que a realidade urbana se apresenta, né, para a maior parte da população, né, nós vamos encontrar ali práticas sociais, espaciais, de compartilhamento, de gestão de recursos, de trabalhos de cuidado coletivo, de reciprocidade. E não estou querendo fazer nenhuma romantização da periferia com isso. Claro que isso anda lado a lado de processos extremamente brutais de segregação, violência, genocídio da população negra, mas talvez haja até uma relação entre esse cotidiano precarizado, profundamente violento das periferias e as formas pelas quais a maior parte da população urbana, pobre e negra brasileira, precisa de recriar formas, inventar maneiras de não apenas sobreviver, né, mas de constituir modos de vida coletivo. Então, as periferias, né, talvez seja melhor falar no plural, porque nós estamos falando de realidades muito distintas, elas
se olharmos com cuidado, né, e principalmente na interação com esses grupos, nós vamos encontrar, né, um conjunto aí, né, de práticas e espaços muito interessantes, né, que podem ser vistos como podem ser estudados enquanto comuns, né? Eu, por exemplo, foquei meus estudos nas chamadas ocupações urbanas, né? Mas existem muitos outros espaços ocupados para fins culturais, ah, terrenos baldios utilizados para hortas comunitárias, a autoprodução, não apenas das residências, mas inclusive das infraestruturas coletivas, enfim, muitas dimensões possíveis. Quando a gente pensa a cidade na Amazônia, o que me vem à cabeça, em particular, né, para além, óbvio, dessas dimensões que nós vamos encontrar em praticamente todas as periferias brasileiras, talvez seja o contato um pouco mais próximo do que, por exemplo, as cidades do Sudeste, daquilo que nós chamamos de natureza. Né? E aí eu chamar a atenção em particular para duas realidades que são muito importantes, né? Para a cidade amazônica: a água, os rios, certo? E a própria floresta. Né? Então, eu acho que pensar que a própria floresta, os recursos naturais, também podem ser pensados como comuns e talvez sejam de uma maneira mais evidente então na cidade, nos coloca esse desafio de pensar as conexões entre a cidade, entre a economia das cidades, a sobrevivência das cidades e esses espaços, que obviamente não são espaços virgens, selvagens, nada disso, né? São espaços que foram cultivados também, né, por muitas humanidades ao longo de muitos séculos ou mesmo milênios, constituindo o que hoje nós chamamos, né, de floresta, e existem aí um conjunto de relações também para serem investigadas. Né? Por isso, inclusive, que eu mencionei, né, o trabalho do Arley, né, que nos fala muito sobre isso. Né? Há discussões muito interessantes, né, sobre formas coletivas de gestão, né, dos espaços de extrativismo ou chamados espaços naturais, né, que surgiram inclusive a partir de lutas políticas, por exemplo, as lutas dos seringueiros, né, mas também hoje mudanças, inclusive relacionadas ao direito dos rios. Né. Nós temos já avanços, né, em alguns lugares que estão constituindo aquilo que hoje se chamam direitos da natureza, os direitos, né, do rio como um sujeito jurídico, mas também como um recurso coletivo, que não pode ser privadamente apropriado. Então eu acho que seria muito interessante pensar essa conexão da cidade amazônica, né, com esses dois universos, o universo da água e o universo da floresta, e é óbvio que eles não estão desconectados, né, fazem parte, né, de uma mesma realidade socionatural, e pensar também a conexão disso com esses processos e espaços de periferização. Para encerrar, eu repeti uma pergunta feita ao João durante uma live do nosso Seminário Internacional Economia e Cultura dos Comuns. Como identificar o comum nas nossas vidas cotidianas, já que muitas vezes nós convivemos com isso sem sequer nos dar conta? Essa é uma pergunta muito instigante sobre a vida cotidiana. Eu acho que, como eu já mencionei, nós temos certa dificuldade em ver o comum, identificar o comum, né? Seja no espaço da cidade, seja no campo, às vezes na própria natureza. O comum é algo que nos foi expropriado durante tanto tempo da nossa realidade humana, pelo processo, particularmente pelo processo de implantação do capitalismo e a formação dos estados, que muitas vezes nos falta, inclusive, um modo de ver o comum, de percebê-lo, né, de senti-lo e, inclusive, de poder falar sobre ele com palavras adequadas. Nos faltam palavras também. E acho que isso se reflete no nível mais imediato do nosso cotidiano individual e coletivo. Então, muitas vezes, nós não conseguimos ver que muitas das práticas da nossa vida cotidiana ainda não são práticas completamente subsumidas ao capital. Não estou falando que que é possível viver completamente
alijado da realidade do mercado, ela é dominante. Mas ainda assim, né, dentro dessa dominação ou dessa totalidade, existem fissuras, buracos, processos incompletos e um conjunto de práticas sociais que ainda sustentam formas e modos de vida extremamente distintos, né, da realidade, da racionalidade capitalista de maneira mais ampla. Então eu acho que olhar para o nosso cotidiano, o que nós fazemos no dia a dia, né, e eu acho que isso inclui tanto as nossas relações afetivas, as nossas relações interpessoais, né, vou falar de uma, né, num campo talvez mais subjetivo, né, das relações muito afetivas e pessoais, por exemplo, de pensar como que a lógica da propriedade, muitas vezes, se insere nas relações pessoais e as pessoas tratam os outros, né, os parceiros, as parceiras, os amigos, como objetos de possessão. Vejam como é interessante repensar essa lógica a partir da lógica do comum, né, de pensar as relações como forma de compartilhamento e não de possessão. Podemos olhar também para tudo aquilo que a Silvia Federici e várias marxistas feministas e outras autoras chamam de trabalho de reprodução, aquilo que nós fazemos, né, todos os dias, né, cozinhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, olhar isso também a partir da lógica do comum. Né? Ou seja, se nós olharmos isso, nós vamos perceber que uma parte desse trabalho é muito individualizado, é explorado, muitas vezes é comercializado, né? Mas uma parte nós fazemos de maneira coletiva, nós contamos com a ajuda de vizinhos, familiares, pessoas e membros da comunidade que podem contribuir para que esse tipo de trabalho seja um trabalho mais coletivo e menos individual. E acho que mesmo no trabalho nós vamos encontrar, né, no trabalho realizado, né, por cada um cotidianamente, formas de cooperação, formas de compartilhamento que escapam, né, à dinâmica, né, de valorização do capital, de competição como tudo. Né? Então eu acho que olhar para essas dinâmicas da vida cotidiana, para os momentos em que as atividades que nós fazemos fogem dessa lógica da propriedade, da possessão, da expectativa de ganho e da competição e caminham mais na direção, né, de uma vida mais partilhada, uma vida mais coletiva, uma vida um pouco mais centrada no cuidado e não na acumulação. Né? Então eu acho que também o comum tem algo aí a nos ajudar, se nós olharmos, né, não apenas olharmos, né, mas também, óbvio, tentarmos mudar um pouco o nosso próprio cotidiano, que é permanentemente bombardeado, né, por tentativas de colonização, de controle, né, e muitas vezes nós nem nos damos conta do quanto nós estamos inseridos, né, nesse modo de vida. Tá bem? Acho que é isso. Muito obrigado. E esse foi o terceiro episódio do Vizinhar. Nós agradecemos demais ao professor João Tonucci pela participação no programa e pelas valiosas contribuições que ele fez para a nossa discussão. Continue acompanhando a gente no Instagram, onde nós somos o @procadcomuns, e no YouTube, no canal Neusa UFT Agroecologia. Até a próxima!